Olá pessoal, vamos para mais uma aula de matemática. Ainda falando sobre o tema equações exponenciais, hoje veremos equações exponenciais do segundo tipo, que eu coloquei aqui para vocês verem. Lembrando que na aula passada nós falamos no primeiro tipo de equações que eram resolvíveis através de uma igualdade entre bases. Hoje nós veremos um outro método para se resolver outros tipos de equações exponenciais. Vamos acompanhar aqui no quadro. Aqui então nós veremos hoje o segundo tipo, que é resolvível por meio de uma substituição de variável. E antes de falar propriamente desse tipo de equação, eu deixo aqui a vocês um lembrete no nosso canto, que são as propriedades da potenciação, essa que vocês estão vendo aqui. Como nós já estudamos, são 5 propriedades da potenciação e que nós fazemos um uso muito frequente quando resolvemos equações exponenciais. Sempre que necessitarmos recorrer a alguma dessas propriedades, como elas estão ali no canto, a gente só rola e dá uma olhada nelas, ok? Exemplo 1 pede para que nós resolvamos essa equação exponencial. 5 elevado a x mais 1 mais 5 elevado a x mais 2 igual a 30. Então, antes de falar sobre como resolver, eu vou falar como não resolver. Alguns alunos tentariam fazer o seguinte, tentariam juntar essas duas potências em uma só e aplicar a igualdade de bases. Nota que aí a gente tem dois erros, né? O primeiro deles é de que não tem nenhuma propriedade que diz respeito à soma de potências, não tem. Então, como que eu vou juntar essas potências? Então, a gente não tem uma maneira de juntar as duas através das propriedades da potenciação. Um outro problema seria em relação às bases. Quando você fatorar o 30, você não vai conseguir reduzir ela a uma base 5 para poder cortar. Então, pela simples igualdade de bases, a gente não consegue resolver essa equação exponencial. Aqui, então, eu vou ensinar para vocês um método utilizado, que é chamado de substituição de variável, para a gente encontrar a resposta certinha aí que nós precisamos encontrar, ok? Primeiro, observem aqui essas duas potências que nós temos. Deixa eu grifar essas duas potências. A primeira potência eu tenho 5 elevado a x mais 1, e na segunda eu tenho 5 elevado a x mais 2. Nós podemos fazer uso das propriedades da potenciação ao contrário. O que eu quero dizer é, eu nem sempre preciso usar somente assim, ó, pegar duas potências e enxugar em uma só. Eu posso fazer o contrário, eu posso pegar uma potência e desmembrar ela em duas, tá? Então, toda vez que eu tenho uma potência onde o expoente ele é uma soma, eu posso separar em duas potências que se multiplicam, e aí ó, eu jogo o primeiro expoente para a primeira potência, o segundo expoente aqui para a segunda potência, tá? Reforçando a ideia que nós temos aqui. É possível aplicar as propriedades da potenciação de uma maneira contrária. Não necessariamente só para enxugar em uma potência só, mas para poder desmembrar em mais de uma potência. Tudo bem? E é isso que nós faremos aqui. Nesse trecho e nesse, eu irei aplicar a propriedade 1 da potenciação para poder desmembrar esses membros aí. Assim, quando eu tenho a equação 5 elevado a x mais 1 mais 5 elevado a x mais 2 igual a 30. Tudo bem? Assim, se eu desmembrar, vamos fazer esse desmembramento. Então, vou marcar aqui ó, que eu estou desmembrando essa potência e essa potência aqui também. O desmembramento vai funcionar assim. Eu preciso desmembrar isso aqui em duas potências. Então, primeira potência
e segunda potência. Tudo bem? Vamos decidir sobre a operação que existe entre elas. Como os expoentes estão somando, obviamente a propriedade 1 pede uma multiplicação entre elas, multiplicação de potências com a mesma base. Eu vou levar esse primeiro expoente para a primeira potência, segundo expoente para a segunda potência. Ok? Mas farei a mesma coisa com a minha segunda potência. Ó, eu quero desmembrar em duas potências, ok? Vou decidir o sinal que existe entre elas. Como os expoentes estão somando, existe uma multiplicação aqui. Eu pego o primeiro expoente e levo para a primeira potência, pego o segundo e levo para a segunda potência. Aqui igual a 30. Tudo bem? Se eu quisesse retornar o que eu tinha antes, basta você desfazer isso aplicando a propriedade. Ó. Veja aqui, multiplicação de potências com a mesma base. A gente conserva a base e soma os expoentes, está aqui. Multiplicação de potências com a mesma base. Eu conservo a base e somo os expoentes, está aqui. Tá? O nosso interesse não é juntar uma potência só, a gente quer desmembrar em duas ou mais potências, porque isso vai ser útil para a gente. Como que vai ser útil? Agora a gente vai aplicar uma substituição de variável. Note o seguinte, eu tenho aparecendo na minha conta, no meu cálculo, aqui, eu tenho 5 elevado a x e também tenho 5 elevado a x. Eu vou trocar isso aqui por uma outra variável que facilite a minha conta, tudo bem? Então, ó, eu vou trocar, e aí você pode escolher a letra que você quiser. Eu vou trocar pela letra y. Então, faça y igual a 2 elevado a x, tudo bem? Se eu troco, desculpe, aqui eu errei, deixa eu consertar. 5 elevado a x. Se eu trocar esse termo aqui, esse fator, por y, e trocar aqui por y, a minha equação passa a ser y vezes 5 elevado a 1 é igual a 5, tudo bem? Mas eu troco aqui também por y, então vou trocar aqui por y, porque a gente definiu isso. E 5 ao quadrado é igual a 25. Tudo isso aqui tem que ser igual a 30. Muito bem. Ora, y vezes 5 é igual a 5y. E y vezes 25 é 25y. Igual a 30. Virou uma equação de primeiro grau muito simples, porque se eu somo 5y mais 25y, eu tenho 30y igual a 30. Bom, vou passar o 30 dividindo, assim eu tenho y igual a 30 dividido por 30 e concluímos que o y é igual a 1. Pois bem, aqui ainda a gente não tem a resposta final do nosso cálculo. Por que não temos? A gente precisa saber o valor de x e até o momento o cálculo me forneceu o valor de y. O que eu preciso fazer agora é voltar aonde eu fiz a substituição. E fica muito fácil. Por que que fica fácil? Pense bem. O y nós encontramos como sendo o valor igual a 1, ok? Então, eu volto aqui, ó, na parte onde eu fiz a minha substituição, que foi essa parte aqui que vocês estão vendo. Então, eu vou reescrever ela aqui.
A substituição que eu fiz foi y igual a 5 elevado a x. Vou colocar aqui no canto, ó. Y igual a 5 elevado a x. Mas o cálculo que nós fizemos permitiu a gente encontrar o valor para y, que é 1. Então eu coloco aqui 1. 1 é igual a 5 elevado a x, que é a mesma coisa que 5 elevado a x igual a 1, só troquei a ordem da escrita, tá? Nós vimos que toda vez que aparecer 1, você coloca alguma base elevada a zero, essa é uma técnica que nós sempre utilizamos. Então, 5 elevado a x é igual a 5 elevado a zero. Agora sim eu posso aplicar aqui a minha propriedade que permite a gente cortar as duas bases e descer os expoentes. Sendo assim, a minha resposta é x igual a zero. Tudo bem? O conjunto solução, então, dessa equação que nós temos é formado pelo elemento zero. Perceba que o artifício aqui foi você usar uma variável intermediária, uma substituição, até achar a resposta que você realmente quer para o seu exercício. Tudo bem? Vamos fazer um segundo exemplo para poder fixar essa ideia. No segundo exemplo, nós temos 2 elevado a x menos 1 mais 2 elevado a x mais 2 igual a 36. Ok? Primeira coisa, nós vamos desmembrar as potências. Quais potências eu preciso desmembrar? Essa potência e essa potência. Tudo bem? Fazendo-se isso, a minha equação que é 2 elevado a x menos 1 mais 2 elevado a x mais 2 igual a 36. Desmontando essas potências aqui em duas potências cada uma delas, ficaremos com... Perceba agora que tem uma determinada mudança aqui. Esses dois expoentes estão subtraindo entre si. Logo, ao invés de aplicar a propriedade 1, nós iremos aplicar a propriedade número 2. Ao invés de ser uma multiplicação de duas potências, nós desmembraremos em uma divisão de duas potências. Logo, eu terei aqui uma divisão de duas potências com a mesma base, sendo que o primeiro expoente eu coloco na primeira potência, o segundo expoente eu coloco na segunda potência, tá? Claramente, se eu aplicar a propriedade aqui, eu posso voltar para cá. Ó, numa divisão de duas potências com a mesma base, nós conservamos a base e subtraímos os expoentes, e é o que justamente está escrito na linha ali de cima, tá bom? Aqui eu apliquei a propriedade número 2, só para a gente não esquecer. Nessa primeira potência foi aplicada a propriedade 2, enquanto aqui eu irei aplicar a propriedade 1, porque os expoentes estão somando. Logo, no meu desmembramento dessas potências, eu irei colocar duas potências multiplicando, onde o primeiro expoente vai para a primeira potência, o segundo expoente vai para a segunda potência. Isso aqui é igual a 36. Tudo bem? Iremos aplicar agora uma mudança de variável. Para não ficar a mesma letra, eu vou chamar de m agora. Faça m igual a 2 elevado a x. Tudo bem? É importante você perceber que nós estamos trocando a parte exponencial por uma parte mais simples, uma variável só, um monômio. E isso facilita na hora de resolver, tudo bem? Vamos fazer isso então, ó.
eu tenho que pegar essa parte exponencial, que é 2 elevado a x, e trocar ela pela letra que eu escolhi. A variável que nós estamos utilizando agora é m. Logo, aqui tirando essa parte exponencial, colocando m, eu ficarei com m sobre 2 mais, e no outro lugar aqui, ó, como aqui dá 4, e aqui eu tenho que trocar por m, 4 vezes m, eu fico com 4m, tudo bem? Isso é igual a 36. Pois bem, numa equação fracionária, a gente vai ter que calcular o MMC. Lembrando que os denominadores imaginários ali são iguais a 1. Obviamente, o MMC de 2, de 1 e de 1 é igual a 2. Sendo assim, vou repetir esse MMC no denominador de cada uma das minhas frações e usar a técnica do pega, divide e multiplica. Ou seja, pega, divide e multiplica. Pega, divide e multiplica. Pega, divide e multiplica. 2 dividido por 2 é 1 e 1 vezes m é igual a m. 2 dividido por 1 é 2 e 2 vezes 4m é igual a 8m. 2 dividido por 1 é 2 e 2 vezes 36 é igual a 72. Logo que eu terminei, eu posso desconsiderar os meus denominadores, uma vez que eles são iguais, e na equação fracionária você pode fazer isso, tá? Para ficar bem claro, equação fracionária. Não sai cortando todo denominador que você vê aí, não, senão vai dar errado. É importante você entender, na equação fracionária, depois que eu igualei os denominadores, eu posso só desconsiderar eles e trabalhar só com os numeradores. Assim, eu vou descer aqui os numeradores, que são m. Deixa eu escrever mais em cima, né? Para ficar melhor para a gente. Então, ó, m mais 8m é igual a 72. Bom, somando-se m mais 8m é igual a 9m, igual a 72, o 9 que está multiplicando passará dividindo. Assim, teremos 72 dividido por 9. E encontramos, então, que o m é igual a 8. Tudo bem? Mas não tenha muita sede ao pote, né? Porque nós não finalizamos ainda nosso cálculo. Como aqui a variável encontrada em seu valor foi a variável m, a gente precisa encontrar agora o x. Mas eu posso ligar uma coisa com a outra. Ó, o m é igual a 2 elevado a x, que foi a substituição que nós fizemos. Então agora eu vou retornar no mesmo lugar onde eu fiz a substituição e colocar o valor para poder descobrir a outra variável. Se m é igual a 2 elevado a x e o m nós encontramos aqui que é igual a 8, podemos fazer 8, deixa eu apagar aqui então, 8, é igual a 2 elevado a x. Muito bem, vou fazer igualdade de bases agora. Pego o meu 8, posso decompor ele, por 2 vai dar 4, por 2 vai dar 2, por 2 é igual a 1. A fatoração aqui então é 2 elevado ao cubo. Trocando esse 8 por 2 ao cubo, nós teremos 2 ao cubo igual a 2 elevado a x. Com isso, posso cortar aqui as bases e dizer que 3 é igual a x, ou a mesma coisa que x é igual a 3. Tudo bem? Esse aqui, então, é o conjunto solução da nossa equação.